Amém e amém. Glórias a Deus. Quem está feliz aí, diga um amém. Amém, glórias a Deus. Amados, nós vamos começar a ministração agora. E abrem as vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 24. Nós vamos ler 3 versículos apenas, que é do verso 12 ao verso 14. É uma passagem muito conhecida e confesso para vocês que essa passagem tem tocado meu coração. Vamos ler essa mensagem e logo após, todos podem se assentar. Amém? Então, Mateus 24, versículo 12 e 14. Está escrito assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Pai, mais uma vez, eu te entrego, Senhor Deus, a minha vida ao Senhor. Pai, que seja o Senhor a falar através de mim, para que o Senhor possa cumprir a tua obra que o Senhor tem para fazer nas vidas de cada um que está aqui, Senhor Deus. Pai, tira toda inquietação, tira toda distração, tira tudo aquilo que possa roubar essa semente, Senhor Deus. Nós oramos para que essa semente caia em terra fértil e que ela frutifique no tempo devido, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Amém, glórias a Deus. Amados, essa passagem, ela fala muito nos nossos corações, acredito que no de vocês também. E eu tenho meditado muito desde do ano passado a respeito de toda a situação que nós temos vivido, de toda circunstância que nós temos passado, e olhando para que tudo o que está acontecendo ao nosso redor, seja na nossa cidade, seja no Brasil, seja nas nações. É fato que a cada dia que se passa, nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Esse fim dos tempos nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas através da palavra nós podemos saber os sinais que antecedem esse grande dia. Para alguns é um momento de muita preocupação, mas acredito que para todos que estão aqui é um momento de muita alegria, de ansiedade, porque nós encontraremos com Cristo. Amém? Quem está aguardando esse grande dia aí? Amém, glórias a Deus. Então, através da palavra de Deus, nós conseguimos ver alguns sinais, alguns acontecimentos que antecedem esse retorno de Cristo. Mas eu não quero focar aqui sobre a questão escatológica da questão, sobre quando virá, sobre como acontecerá, mas eu quero focar aqui que a gente vai mergulhar um pouco nas circunstâncias desse acontecimento. A Bíblia é clara, e ela fala desde o versículo 3, em todo o capítulo praticamente 24, ela vai falar sobre os sinais que vão anteceder. Ele vai falar de guerras, rumores de guerras, terremotos, fome. Ele vai falar sobre várias coisas que já estão presentes no nosso dia a dia, isso é fato. Mas nós temos a certeza, a convicção que a cada dia que se passa, esses sinais descritos na Bíblia, parece que ficam cada vez mais presentes e mais intensos. Parece não, é a verdade, está acontecendo. Nós conseguimos perceber nitidamente guerras políticas, guerras civis, por todos os cantos, guerras ideológicas acontecendo, em todas as esferas da sociedade. A pandemia, que está desde março praticamente no Brasil e desde de novembro, dezembro de 2019 em todo o mundo, principalmente na parte oriental do mundo. E tudo isso, pessoal, ele vai culminando, vai pressionando nós em relação a tudo isso, essa vivência. É normal nós ficarmos preocupados, ficarmos
né, preocupados ou focados naquilo que está acontecendo, e com certeza isso vai nos atingir de alguma forma. Mas o que nós temos que ter cuidado é sobre a forma que isso vai afetar, ou a gravidade que isso vai afetar as nossas vidas. Nós temos que pegar isso que está acontecendo, olhar com os olhos da Escritura e dar uma resposta para aquilo que está acontecendo. Nós que já conhecemos a palavra de Deus, que já temos a verdade habitada entre nós, nós temos que passar por essas situações, porque nós não estamos imunes a ela, mas nós temos a responsabilidade de dar uma resposta para aquilo que está acontecendo. No versículo 12 do capítulo 24, a Bíblia vai falar, né, sobre essa questão daquilo que vai culminar pelo resto, né, do tempo até o fim dos tempos. A Bíblia vai falar que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É claro que isso, pessoal, o próprio Jesus está falando isso para os seus discípulos. É uma realidade que nós vamos viver até a volta dele. É um ciclo onde é muito nítido perceber que o afastamento das pessoas de Deus vai culminar na prática das iniquidades. E a prática das iniquidades que vão surgindo vão pressionando ou apertando ou chegando mais próximo de outras pessoas que, se não tiverem preparadas ou se não tiverem bem fundamentadas na palavra, vão acabar se esfriando ou vão acabar deixando de perseverar nesse caminho. E aí é um ciclo constante. A gente pode viver e vivenciar isso e notar isso desde quando Jesus falou isso. O amor de muitos se esfriariam por se multiplicar a iniquidade. É um ciclo onde, quando eu me afasto de Deus, que é o amor, automaticamente eu perco o amor. E se eu perco o amor, eu não vou conseguir dar mais amor. Então eu vou entrar em práticas de iniquidade. Porque tudo aquilo que a gente faz sem amor, ou fora da base que é o amor, e por sinal o amor é Deus, a palavra nos diz que Deus é amor. Então quando a gente se afasta do amor, quando a gente se afasta de Deus, automaticamente a gente começa a fazer práticas iníquas. Esse cenário de Mateus 24 é um cenário que já, né, desde a época de Jesus já acontecia, mas que nós vamos vivenciar até esse grande dia da volta de Jesus. Isso é notório, isso não tem como mudar. Nós temos que entender, então, como viver, né? O que a Bíblia nos fala de como viver nesse ambiente de dificuldades, de pressões, de aflições, de guerras. Como que nós temos que viver isso? Ou o que nós precisamos fazer para que a gente possa resistir e permanecer firme? Logo no versículo 13 de Mateus 24, vai falar um princípio que nós vamos discorrer aqui um pouco nessa noite. Que vai falar o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui a gente chega no tema praticamente, né, da mensagem, que é sobre perseverança. A perseverança, ela é fundamental nessa caminhada cristã. Como nós já dissemos, e a própria Bíblia diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo, e Ele diz para nós que nós passaríamos isso. Nós passaríamos aflições, nós passaríamos por momentos difíceis, nós vivenciaríamos, entre aspas, o caos. Mas Ele fala para nós: olha, tende bom ânimo. Tende bom ânimo nessa circunstância. Em Filipenses 3, versículo 13 e 14, Paulo fala o seguinte: irmãos, quando a mim não julgo que haja alcançado alguma coisa, é que eu me esquecendo das coisas que atrás ficaram, eu vou avançando para as coisas que estão adiante de mim. Eu vou prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a nossa vida cristã, ela é realmente uma caminhada. Tanto é que Jesus diz, né, eu sou o caminho.
Se ele está falando que ele é um caminho, realmente ele está falando, né, que existe um processo, existe uma caminhada que nós precisamos vivenciar até esse grande dia, ou até que o nosso dia aqui na terra se complete. Essa caminhada, ela se inicia quando Jesus fala, né, vinde todos vós que estáis cansados, vinde a mim. Ela se inicia naquele exato momento, no exato momento onde a gente não conhecia a verdade de Deus, o próprio Deus, e Ele, através desse amor que nos atrai, a gente é impulsionado a chegar perto dEle. Mas um pouco adiante, Jesus começa a falar, vinde após mim, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Nós precisamos entender que esse processo é além do início, mas também ele é todo um processo completo. Ele é início, mas ele também é uma caminhada. E essa caminhada, ela tem uma garantia, que é a recompensa. Por quê? Porque aquilo que Deus falou, que nós ganharíamos, ou que nós teríamos de recompensa, Ele é fiel para cumprir. Ele já tem reservado isso para nós. Nós já temos o caminho que é Cristo, o foco que é chegar até o Pai, e Deus já nos deu, Jesus já nos deu também o Espírito Santo, que vai nos guiar por toda a verdade, por todo o caminho. Não adianta entrarmos, simplesmente aceitarmos a Jesus e não aceitarmos essa condução do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos ajudar a essa caminhada progressiva. É esse Espírito Santo que vai nos fortalecer quando nós estivermos fracos. É esse Espírito Santo que vai nos ajudar quando nós tropeçarmos. É esse Espírito Santo que vai nos guiar ou abrir os nossos olhos para que nós não tropecemos nos obstáculos que vêm à nossa frente. Nós já conseguimos ver que no meio dessa circunstância existe um Consolador que já foi enviado, que está em mim e em vocês, que vão nos ajudar nesse processo até esse grande dia. Nós não podemos negligenciar a ação do Espírito Santo. Muitas igrejas ao redor do Brasil rejeitam ou não dão uma total credibilidade ou não falam tanto dessa ação do Espírito Santo, mas sem ela é impossível permanecermos, é impossível perseverarmos. Nós precisamos de ter essa ideia de que o Espírito Santo ele é fundamental na nossa caminhada. E Deus, Ele faz e Ele já preparou tudo aquilo que é necessário para que nós caminharmos. E quanto mais dificuldade, mais graça Ele tem sobre nós. Quanto mais pressão, mais óleo Ele consegue tirar de nós. E quanto mais nós morremos para nós mesmos, mais a vida dEle se manifesta através de nós. Então nós conseguimos ver que no meio desse caos, dessas pressões do dia a dia que nós vivemos, existe uma ótica de Deus para nós, que nos norteia para uma continuidade de uma caminhada, e vai fazer com que a gente não desista de continuar a caminhar. Muitos, o Brasil é referência no Evangelho, realmente continuam no Evangelho? Porque, como eu estou dizendo, não é somente sobre começar, mas é como você está caminhando. Mais importante do que o início é como será o nosso fim. Nós temos que realmente entender e buscar essa palavra de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa buscar a cada dia mais essa presença de Deus. No versículo 14, o que atrai muito meu coração é que mesmo Jesus falando vários sinais, várias coisas que aconteceriam, por longo desses tempos até a consumação dos séculos, a palavra de Deus fala que esse evangelho do reino será pregado por todo o mundo, e por testemunha a todas as nações. Então, mesmo no meio de um caos, mesmo no meio de tempestades, de turbulências, de guerras, de fome e de coisas que já estão relatadas aqui, há uma palavra e um evangelho que nunca para. Há um evangelho e um mover de Deus que nunca cessa, que nunca para, que nunca vai parar. O Egito tentou parar esse início, esse processo. A Babilônia também tentou parar, a Roma tentou parar,
as pessoas que perseguiram os cristãos tentaram parar, as circunstâncias, as políticas vão tentar parar, mas eu tenho uma palavra de Deus, porque se você estiver em Deus, você não vai parar, você vai continuar, porque é Ele que vai te conduzir ao propósito celestial. Essa palavra perseverança, ela tem muitas das vezes sumido do nosso vocabulário. Nós temos entrado numa geração Nutella, como dizem por aí, onde o sofrimento já não é mais aceito, onde as perseguições já não cabem mais no nosso contexto. E nós precisamos olhar para a base bíblica e olhar que Jesus já nos advertiu sobre isso. Olhar para que a igreja primitiva, que tinha acabado de receber o Pentecoste, também passou por pressões, por perseguições. Mas, em todas elas, a palavra nunca parou, a palavra nunca cessa, a palavra sempre será eterna. Amém? Temos que olhar, pessoal, nesses momentos difíceis, nessa perspectiva celestial, para que a gente não pare, não desiste, não olhe para as circunstâncias e a gente continue a marchar nesse propósito de Deus para as nossas vidas. Na sequência do capítulo 24, Jesus vai falar sobre 3 parábolas, do 24 e 25, sobre 3 parábolas que a gente vai entrar um pouco aqui e falar sobre perseverança. Se vocês abrirem aí o capítulo 24, no versículo 43, se vocês quiserem abrir, pode abrir. A Bíblia vai falar sobre uma parábola do servo bom e do servo mau. O engraçado, pessoal, é que a Bíblia retrata como esses 2 servos como servos. Ou seja, eles começaram o processo. Eles começaram a caminhada. Só reforçando aqui, é Mateus 24, a parábola do servo bom e do servo mau, é Mateus 24, 45 ao 51. Tá? Para quem quiser acompanhar. Vocês podem ler também depois, podem anotar e conferir em casa. A Bíblia vai falar de 2 pessoas, que um era servo fiel, e o outro, fiel e sábio, e o outro como negligente, tolo e mau. Mas se você for olhar o contexto dessa parábola, essas características, ou esses desígnios, ou esses prêmios que foram, ou títulos que foram colocados sobre essas pessoas, não foram pelo início delas, porque todas essas pessoas eram servas. Todas essas pessoas, foi confiado algo da parte de Deus para elas. A questão é que tendo seu senhor afastado, ele não mudou o comportamento. Ele permaneceu fiel sobre uma palavra que tinha recebido da parte do seu senhor. E a Bíblia fala, no capítulo 26, que feliz é aquele servo a quem o seu senhor, quando voltar, o encontrar agindo da mesma maneira como esse servo. O outro servo, ele é intitulado como servo negligente ou um servo mau, porque no meio do processo, ele, como o seu senhor estava tardando em retornar, ele achou que poderia fazer as coisas segundo a sua própria vontade. Aqui nós já conseguimos ver o quão importante é a perseverança naquilo que Deus tem para vocês, naquilo que Deus tem para mim. Todos nós temos uma palavra de Deus ao nosso respeito. Todos nós temos um propósito de Deus para as nossas vidas. E mais importante de que chegar até esse propósito é continuar firme dentro dessa palavra de Deus. Isso é muito importante para nós e vai nos diferenciar de sermos intitulados como servos negligentes, como servos prudentes no Senhor. A próxima parábola que Jesus fala é a parábola das 10 virgens. A partir, no capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 1. Nós vamos ver que essa parábola das 10 virgens, nós temos várias coisas em comuns com essas virgens.
A primeira é que todas eram virgens, ou seja, todas eram separadas para o seu Senhor. Nós não estamos falando de pessoas que não conheceram o seu Senhor, até porque eram noivas, eram virgens, já estavam prometidas em casamento para o seu noivo. Ou seja, já conhecia a palavra, já conhecia aquele que seria prometido em casamento. Então todas tinham a mesma aparência. O outro ponto em comum, todos tinham recebido o chamado do noivo, porque todas eram noivas, todas eram virgens. O outro ponto de aspecto que nós podemos observar é que todas tinham lâmpadas, todas tinham as suas lamparinas consigo. Essas lamparinas, que é o simbolismo, da presença de Deus, elas tinham, essas lâmpadas, elas já tiveram contato com essa presença de Deus. Mas teve 5 dessas virgens, que além de ter um certo conhecimento sobre Deus e sobre o Espírito Santo, elas tinham uma reserva de óleo consigo. Isso nos fala sobre uma vida constante de adoração e de busca e de relacionamento para com o seu noivo. O importante dizer é que, tardando-se o noivo, todas adormeceram. E o problema não é dormir, o problema é dormir sem o azeite. Aí está a diferença. Você ficar chateado com alguma situação, ou essa situação de alguma forma te impactar, não é o problema simplesmente. O problema é como você vai lidar com essas circunstâncias. O problema é qual a resposta que você vai dar para essas circunstâncias. Porque todos nós estamos dentro do mesmo ambiente, sofrendo praticamente as mesmas pressões do ambiente, sofrendo as mesmas perseguições de uma forma geral. Mas o importante é saber o que nós temos carregado, ou o que nós temos abastecido a nossa vida. Com o que nós temos gastado o nosso tempo, com o que nós temos investido os nossos recursos. Nós precisamos, assim como essas noivas, perseverar queimando por Jesus, perseverar à espera de Jesus, independente se Ele vem amanhã ou se Ele vem daqui 10 anos ou 100 anos, nós precisamos permanecer com essa chama acesa. É perseverar na palavra. O noivo falou que vem, então eu vou esperar o noivo. Esse ponto é muito importante da gente pensar. Porque quando a gente fala sobre essa palavra das 10 virgens, quando o noivo chega, e as virgens que não tinham o seu óleo, que tinham ido comprar, quando elas chegam, já tinha fechado a porta, o próprio noivo não reconhece elas. Isso fala sobre diferença entre informação e relacionamento. Muitas pessoas começam a caminhada, têm muitas informações sobre Deus, mas não sabem quem Ele é, não se relaciona com Ele. Nós precisamos a cada dia buscar essa presença, buscar esse relacionamento, não para que simplesmente nós conhecemos Ele, mas para que nós nos tornemos conhecidos dEle. Essa é um grande ponto que nós temos que pensar sobre a respeito dessa perseverança. E o último aspecto, a última parábola é a parábola dos talentos. Todo mundo conhece essa parábola dos talentos. Sabe que o Senhor deu 5 talentos para um, 2 talentos para o outro, 1 talento para o terceiro. O que tinha 5 multiplicou, perseverou multiplicando, o que tinha 2 perseverou multiplicando, e o que tinha 1 deixou para lá, não deu continuidade àquilo que recebeu, se reservou, se guardou, não se entregou, não se relacionou, não fez aquilo que o seu Senhor tinha falado, ou tinha designado. E nós conseguimos ver nessa parábola a perseverança na frutificação. Olhando as 3 parábolas, a gente vai verificar 3 níveis ou 3 tipos de perseverança. Na parábola do servo mau e do servo bom, a
a gente vai verificar a perseverança no chamado que tinha recebido e na fidelidade dos princípios que Deus designou. Porque ele recebeu um propósito que era de cuidar, ele cuidou, né, o servo bom cuidou, ou seja, perseverou naquilo que ele tinha recebido de informação, e ele estava, né, aguardando, ele estava como postura de servos, servindo aquele Senhor, mesmo que ele não tivesse presencialmente olhando aquilo que ele estava fazendo. Nós temos um chamado nessa noite a perseverarmos na palavra de Deus, na palavra que Deus já falou sobre cada um de nós. E nesse propósito, nós sabemos que Deus já não chama mais de servos, mas de amigos e de filhos, porque Ele já revelou os seus segredos para nós. E nós precisamos receber a sua palavra e manifestar essa palavra, e guardar essa palavra de uma forma com que ela se torne tão real e tão intensa, que é impossível não compartilhar com o outro aquilo que está queimando conosco. Nós precisamos ser os guardiões, os zeladores dessa palavra. Precisamos transparecer ou perpetuar essa palavra por todas as nossas gerações. Nós somos os agentes responsáveis por essa perseverança no propósito que Deus deu para cada um de nós. Na parábola das 10 virgens, nós vamos resumindo, né, o tipo de perseverança é a perseverança em queimar por Jesus, em queimar por intimidade por Jesus. Não basta ser considerado noiva, não basta, né, ser considerado virgem simplesmente. O importante é quão azeite você tem na sua botija, o quão cheio de Deus você está. E o mais importante, e o mais engraçado que nessa parábola das 10 virgens, que as outras 5 virgens que não tinham azeite consigo, quiseram pegar emprestado, ou quiseram pegar um pouco desse azeite. Isso vai nos referir que o meio que nós vivemos, ou as pessoas às vezes, né, que estão ao nosso redor, ou o meio, vão muitas das vezes, né, tentar tirar um pouco desse azeite. E a nossa função não é dar o azeite, porque o azeite não é nosso, quem dá o azeite é o próprio Jesus Cristo. Nós estamos vivendo num tempo onde eu acredito que Deus vai levantar um exército de pessoas remanescentes nesse tempo, que vão promulgar a sua palavra e que vão manifestar o seu Espírito de uma forma sobrenatural. E vão precisar, não vão depender mais da oração dos demais, mas vão entrar num lugar no secreto e vão produzir, vão receber o seu próprio óleo para continuar a perseverar na sua caminhada com Deus. Nós precisamos parar de depender daquilo que o outro está produzindo, daquilo que o outro está carregando, e começarmos a nós mesmos a levantarmos um altar e a receber aquilo que Deus tem para cada um de nós. O que o irmão está recebendo é para o irmão. Ele pode alcançar a minha vida? Pode, mas aquilo que Deus tem para mim é muito maior. Aquilo que Deus tem para vocês é muito maior. Nós estamos entrando no fim já dos tempos, e nós, para aguentarmos e perseverarmos nessa palavra, nós precisaremos com toda certeza entrarmos, como a Bíblia fala, entrar no secreto. Somente o secreto vai conseguir produzir o azeite para que a gente possa queimar aonde quer que nós estejamos. E o mais engraçado é que o azeite, nessa ocasião, serviria para produzir luz. Era o combustível necessário para que a vida dessas pessoas pudesse permanecer acesas. E quando a gente fala sobre luz, o primeiro foco, ou o primeiro objetivo da luz é que o ajude na condução de uma caminhada. Imagine na sua casa, acabando toda a luz, você não sabendo onde está nada, né? Agora a gente tem o celular, graças a Deus, a gente liga a lanterna. É claro que a gente vai conseguir, né? A gente vai conseguir caminhar sem tropeçar, sem bater o famoso dedinho do pé na quina da mesa. A gente vai conseguir identificar e chegar ao nosso objetivo. Na caminhada cristã é a mesma coisa. Quanto mais palavra nós temos, mais luz nós temos para os nossos caminhos, e a gente consegue ser luz para os outros, a fim de que nós sejamos um modelo para as pessoas. Nossa sociedade e a nossa realidade precisa de cada vez mais de referenciais,
de pessoas queimando por Jesus e apontando a verdadeira luz e a verdadeira fonte desse óleo que está queimando na sua vida. E por fim, já para a gente já ir para o final, se o pessoal do louvor já quiser subir, essa palavra dos talentos vai falar sobre aquilo que Deus já deu para cada um de nós. Não há uma pessoa sequer aqui nesse momento, nesse lugar, que não tenha recebido uma capacitação, ou um dom, uma habilidade de Deus para frutificar. Não há nenhuma pessoa aqui nesse lugar que não recebeu uma habilidade, um dom, ou algum recurso específico para que possa multiplicar. Todos nós já fomos agraciados por Deus através dessa graça de recebermos os talentos. E a pergunta agora é: o que nós estamos fazendo com aquilo que já foi nos entregue? Com aquilo que já foi nos dado? Será que nós realmente temos ficado com medo das situações, ou com medo de expormos aquilo que a gente crê, a nossa fé para os demais? Será que assim como essa pessoa que pegou seu talento e escondeu, será que a gente não tem escondido aquilo que a gente já recebeu de Deus? Será que a gente não tem se anulado ou se isentado daquilo que Deus já entregou para as nossas vidas? A palavra de Deus, lá em João 15, versículo 4, fala o seguinte: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis produzir fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos em mim. A palavra permanecer e perseverar, ela vai casar muito bem nesse contexto. Será que nós temos permanecidos nele e ele em nós? Será que nós temos buscado ele como deveria buscar? Em João 15, 5 e 6 vai falar: eu sou a videira e vós os ramos, é aquele que permanece em mim e eu nele, e esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. A obra que Deus quer que nós façamos não é obra que a nossa capacidade humana faça, mas é que a gente sirva de instrumento para que através da glória dEle e a unção dEle, nós possamos manifestar para as pessoas ao nosso redor. Nenhum argumento pode transformar a vida, somente a palavra de Deus, somente o Espírito Santo pode conduzir o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nessa geração, nesses últimos dias, nós não precisamos simplesmente de pessoas intelectuais, nós precisamos de pessoas queimando por Jesus e permanecendo na sua palavra. Precisamos cada vez mais de pessoas que se mergulhem, e Cristo está à procura dessas pessoas que mergulhem nesse lugar e que através desse relacionamento, dessa permanência, dessa perseverança dele, possa frutificar. No versículo 7 fala o seguinte, no versículo 6, 7 e 8: se alguém não permanecer em mim, ou se alguém não perseverar em mim, no meu caminho, será como o ramo que é jogado fora e seca. Por quê? Porque além do caminho, ele é vida. Se a gente não está no caminho, não temos vida. E se a gente não tem vida, a gente seca, a gente perde a luz, a gente perde o sal. Então esses ramos são ajuntados e lançados no lago de fogo. Mas se nós permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, pediremos o que desejares e vos será concedido. Olha o nível que Deus quer nos levar nesses dias. Nós estamos aí à beira, há muito tempo dentro de uma pandemia. A palavra diz que se a gente estiver nele e ele em nós de uma forma completamente alinhada, ajustada, unida, nós pediremos aquilo que quisermos e ele vai nos conceder. Isso não é para a glória nossa, isso não é para a nossa vontade, isso é para a glória de Deus, através daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E o versículo 8, ele vai falar sobre isso, ele vai falar: o que glorifica meu Pai é que deis muitos frutos, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Amados, nós temos tudo aquilo que é necessário para frutificar.
A palavra de Deus já está na nossa vida. O caminho já foi feito, como a gente falou no início do culto, o véu já foi rasgado, o caminho já está feito, o condutor já está conosco. Nós precisamos somente perseverar nesse caminho. Vai surgir muitas coisas ao longo dos dias, ao longo dos meses, perdas vão acontecer, situações ao nosso redor vão acontecer, mas se a gente estiver firmado nele e ele em nós vamos resistir às estações difíceis. E o mais importante que isso, que tudo aquilo que vai acontecer ou que está acontecendo na nossa vida vai ter um propósito. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que estão chamados segundo o seu propósito. Se a gente estiver nesse caminho, até a pandemia vai contribuir para o propósito de Deus. Mesmo nós não entendendo aquilo que está acontecendo, mesmo às vezes eu mesmo, como testemunho, não entendendo o porquê Deus levou, o meu pai há 2, 3 meses atrás, mas eu sei que Ele vive e que Ele tem o melhor para cada um de nós. E que Ele tem os desígnios deles que não cabe a mim simplesmente entender ou decifrar. E quando a gente permanece na palavra, quando a gente permanece naquilo que Ele tem, nada pode nos tirar desse foco. Nós precisamos de pessoas nesses dias que vão não somente iniciar essa caminhada, mas que vão se desafiar a permanecer caminhando com Ele, queimando com Ele, buscando a Ele de todo o coração. A palavra de Deus fala que o que glorifica o Pai é que nós demos, que a gente possa dar frutos, que a gente dê frutos. E tudo aquilo que é necessário para dar frutos já está dentro de nós. O Espírito já está dentro de você. O Espírito Santo já está disponível para cada um de nós. E nós precisamos parar e realmente prender aquilo que Ele tem para nós e nos encharcarmos dessa presença. O engraçado é que a mesma situação de caos que a Bíblia está falando em Mateus 24, de guerras, rumores e de tudo mais, é a mesma palavra que fala que o Evangelho será pregado a todas as nações. Isso fala que independente de tudo que aconteça, a palavra sempre vai continuar permanecendo. A palavra sempre vai continuar avançando. A IBA sempre continuará avançando segundo aquilo que Deus tem para nós. Nós permaneceremos firmes no propósito de Deus e junto continuaremos frutificando, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. É isso que nós temos nesse momento. A mesma água quente, que endurece o ovo é a mesma que amolece a batata. Não deixe que o momento atual te pare. Não deixe que o momento atual te paralise ou que te estabilize num lugar. O que Deus tem para você é muito grande. O que Deus tem para nós é muito grande. Existe uma missão, um propósito de Deus que vai muito além de nós. E nós precisamos permanecer nessa palavra. Nós precisamos permanecer nesse objetivo. Este é um ano sugestivo, um ano da missão. E nós vamos continuar caminhando rumo a essa missão que Deus tem para nós. Que Deus tem para a nossa igreja. E Deus conta com cada um de vocês. Se coloquem de pé, vamos orar nesse momento.
presença, Jesus, é o nosso prazer. Jesus, nós precisamos de Ti até para buscar o Senhor, Pai. É o Espírito Santo que nos impulsiona a buscar mais de Ti, Pai. Senhor Deus, eu oro para que nesta noite seja derramado, Senhor Deus, fome e sede nos nossos corações, Pai. Pai, eu oro para que o Teu Espírito Santo nos convença, nos atraia cada vez mais a Tua presença, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Deus, nos ousar e dar passos de fé em direção à Tua palavra, Senhor Deus. Que as águas que estão nos tornozelos não sejam suficientes para nós. Que as águas nos tornozelos não sejam suficientes para nós. Que as águas que estão nos lombos não sejam suficientes para nós. Mas que nós possamos entrar em águas profundas no Senhor, Pai. Jesus, derrama sobre nós fome e sede, Jesus. Queima os nossos corações com a Tua presença, Pai. Senhor Deus, nos fortalece nessa noite, Jesus. Nos fortalece na Tua palavra, nos fortalece na verdade que é a Tua palavra, que é o Senhor, Jesus. Nós queremos e vamos continuar a prosseguir, a persistir, a perseverar naquilo que o Senhor deu para nós. Nós não vamos olhar para as circunstâncias, porque elas não nos definem. Nós não vamos olhar para aquilo que os nossos olhos naturais estão enxergando, mas nós vamos olhar para que o sobrenatural está mostrando, para que o céu está revelando, Pai. Senhor Deus, nós queremos contemplar todos os dias a beleza da Tua santidade, Senhor Jesus. Fortalece o nosso coração, nos reaviva nessa noite, Jesus. Jesus, se tem alguém aqui com o coração desanimado, apertado, pressionado pelas circunstâncias da vida, Senhor Deus, eu quero profetizar um renovo do Senhor sobre essas vidas agora, em nome de Jesus, Pai. Aquelas pessoas que já estão queimando pelo Senhor, que elas recebam um óleo novo do Senhor, um renovo do Senhor, mais do Senhor sobre nós, e nós possamos, ó Deus, caminhar firmes no Senhor, ligados no Senhor, andando lado a lado com o Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos nesta noite fome e sede pela Tua palavra, Pai. Nós teremos, ó Deus, e nos comprometemos em ser a cada vez mais a resposta que essa geração precisa, Senhor Deus. A sermos luz, que aquilo que as trevas, Senhor Deus, as pessoas que estão nas trevas precisam, Pai. Nós nos comprometemos com o Senhor, Pai, de continuar queimando para a Tua glória, Jesus. Não vem de nós, mas isso é do Senhor. Nós só vamos frutificar porque nós estaremos ligados no Senhor. É diferente de trabalhar, nós só vamos fluir no Senhor. Nós estaremos tão firmes no Senhor que nós só vamos fluir no Senhor, Pai. Assim como o John Wesley falava, Senhor Deus, que ele se colocava em chamas e as pessoas iam até ele para ver a Tua glória, para ver o Senhor queimar através deles. Eu declaro, Senhor Deus, homens e mulheres cheios do Teu poder, perseverando na Tua palavra e perseverando na Tua direção, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome, Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Ainda de olhos fechados, coloque a mão sobre o seu coração e repita comigo essa palavra, essa oração. Senhor, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela queimou o meu coração, ela produziu fé. Então nesta noite eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador e o Senhor da minha vida. E eu, Senhor,
que um dia estive em teus caminhos, mas me afastei, me desviei, não perseverei no teu caminho. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito como filho. Coloca anel no meu dedo, sandália nos meus pés, me dê vestes novas, porque hoje eu estou de volta à tua casa, meu Pai. Aleluias. Ainda com os olhos fechados, tem alguém aqui nessa noite que está fazendo essa oração de confissão pela primeira vez? Se estiver, quero que você levante a sua mão bem alto, por favor. Aleluia, glória a Deus. Eu vejo uma mão levantada. Glórias a Deus, Jesus. Glórias a Deus. Tem mais alguém nesse lugar que está fazendo essa oração de confissão, de fé pela primeira vez? Amém. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, se você está fazendo essa oração pela primeira vez, coloca aí no chat que você está aceitando Ele como seu Senhor e Salvador. Nós entraremos em contato contigo, queremos orar por você, queremos caminhar contigo. E nessa noite tem alguém que estava afastado, que caiu, que não perseverou e que hoje está voltando. Aleluia, eu vejo mãos levantadas nessa noite. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Aleluias ao Teu nome, Jesus. Você também pelas redes sociais que estava afastado, que tinha desanimado, que tinha caído, que parou de perseverar. Essa noite é a noite de recomeço para você. Essa noite é uma noite de recomeço para nós. Nós vamos agora caminharmos juntos, perseverando nessa palavra, perseverando nessa graça de Deus. E nós estaremos junto com vocês, como igreja do Senhor. Essas pessoas que aqui estão, que levantaram a mão, nossa equipe de consolidação depois vão abordar vocês, pegar o seu nome. Nós queremos andar e orar por vocês. Nós somos uma família, nós somos um corpo e junto continuaremos avançando e prosseguindo. Um ajudando o outro, porque se um cair, o outro vai levantar. E um alinhado e entrelaçado com o outro, juntos, caminhando e queimando por Jesus, caminhando por Deus. Aleluias. Irmãos, vocês podem dar uma salva de palmas, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque do Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Nós te agradecemos pelo alimento do Senhor, pela graça do Senhor sobre este lugar, sobre nós. Nós te agradecemos por essas vidas que o Senhor nos dá, Senhor Deus. Nós te agradecemos porque a Tua palavra é que convence, a Tua palavra é que consola e que a Tua palavra é que renova, Jesus. Eu te peço, Senhor Deus, um renovo sobre nós, para continuarmos caminhando lado a lado com o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. O amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém e amém e amém. Glórias a Deus. Dê mais uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.